Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, que foi dividida em duas. O tema do livro são blocos econômicos e organismos internacionais, sendo que nós demos início na semana passada falando sobre os organismos internacionais, como por exemplo a ONU, falamos sobre o G7, o G20, Banco Mundial, o FMI, e hoje a gente vai falar sobre os blocos econômicos. Blocos econômicos consistem na união de grupos de países que almejam estabelecer relações econômicas entre eles. Os blocos econômicos objetivam facilitar o comércio e as relações entre os países membros. E os blocos econômicos podem apresentar diversos níveis de integração, dentre os quais podemos destacar as zonas de livre comércio, quando refere-se à redução ou extinção das taxas e tarifas alfandegárias sobre as mercadorias comercializadas entre os países membros em um bloco econômico, a união aduaneira, que resulta da adoção de uma mesma regulamentação para o comércio dos países de um bloco econômico com outras nações que não pertencem a este bloco, mediante a adoção de uma tarifa denominada tarifa externa comum. O mercado comum, que ocorre quando há o estabelecimento da livre circulação de pessoas, capitais e serviços em um bloco econômico, e a união política, econômica e monetária, que ocorre quando os países membros de um bloco econômico adotam a mesma política econômica, além da moeda única. Este é considerado o estágio mais avançado de um bloco econômico supranacional. Dentre os blocos atuais, podemos citar a União Europeia, o Brexit, a NAFTA, o Mercosul, a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, o SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e a ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático. A União Europeia é um bloco de união política, econômica e monetária. Teve sua origem durante a Segunda Guerra Mundial, com os acordos multilaterais entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. É considerada o maior e mais importante bloco econômico do mundo. Atualmente, a União Europeia conta com 28 nações e com a possível entrada de outros países ao longo dos próximos anos. Porém, eu preciso dar um destaque aqui para o Reino Unido, que está em processo de saída da União Europeia. Inclusive, a rodada de negociações ela precisou dar uma interrompida devido à pandemia do coronavírus, porém, ela está assim, nesse processo aí de saída. E existem aspectos que definem a formação da União Europeia, que são reduzir a desigualdade social entre os integrantes do bloco, a fim de que os países mais pobres possam atrair maior quantidade de recursos financeiros dos países ricos, a unidade política do bloco, para que o cidadão da União Europeia tenha seus direitos defendidos em qualquer país pertencente ao bloco, a adoção de uma moeda única implantada em 99 e denominada de euro. Precisamos também dar um destaque sobre a crise no sistema econômico ao qual vem passando a União Europeia. Desde 2008, os agravantes da crise estão nas dívidas públicas que os países, principalmente a Europa meridional, contraíram com o tempo devido ao baixo crescimento econômico. E países como a Grécia mantiveram seu ritmo de gastos públicos. A queda do crescimento econômico fez com que o país entrasse em crise. Então, além de quebras de bancos nacionais, a crise afeta o sistema público, que necessita reduzir a folha de pagamento, o que acaba gerando desemprego. E o Brexit? O termo se refere à saída britânica da União Europeia, uma abreviação de Britain e Exit. É a expressão usada para caracterizar o processo de desligamento do Reino Unido da União Europeia, que foi iniciado com o referendo do dia 23 de junho de 2016, quando os britânicos escolheram deixar o bloco econômico e político europeu. Lembra que quando eu falei sobre a União Europeia, eu falei que o Reino Unido estava em processo de saída? É um divórcio, a gente pode chamar assim. Na verdade, não deixa de ser um divórcio. Então, a gente fala que é um divórcio após
um casamento de 47 anos entre o Reino Unido e a União Europeia. Cabe salientar que a previsão para aprovação do acordo referente ao Brexit era para o mês de outubro de 2019. Porém, ainda estão nesse processo aí, porque o problema da pandemia, do coronavírus, acabou dando uma pausa, nos processos de negociações. A NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é um bloco com um acordo de livre comércio ratificado pelos 3 países que integram a América do Norte, o Canadá, Estados Unidos e o México. Os objetivos são eliminar totalmente as barreiras fiscais e tarifárias, a permanência de empresas do bloco em países vizinhos com isenção de impostos, a abertura de comércio para os setores de serviços e afins. Um dos principais resultados alcançados pela NAFTA, embora seja um resultado negativo, é o crescimento da desigualdade social e econômica entre seus integrantes, sobretudo o México, que não se beneficiou do acordo e agora tem sua economia ainda mais dependente em relação aos Estados Unidos. Porém, é possível perceber que nos Estados Unidos, problemas como desemprego são cada vez mais frequentes e vêm aumentando ao longo do tempo. Já o Canadá é o país com maior retração, após a ratificação do acordo do NAFTA, pois por muitos anos a nação canadense estagnou-se economicamente, assistindo uma forte degradação social e do meio ambiente. Economistas canadenses declaram que o Canadá se tornou a colônia dos Estados Unidos, devido ao aumento da dependência desses países frente aos estadunidenses. O setor de bens e serviços de comércio entre Estados Unidos e os outros componentes da NAFTA foi o mais significativo em sua economia, totalizando 1 trilhão e 100 em 2008. As exportações totalizaram 482 bilhões e as importações totalizaram 596 bilhões. Mas, de um modo geral, no que se refere ao comércio entre os 3 países membros, foi possível verificar um significativo crescimento ao longo dos últimos anos. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico sul-americano formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores. Estes são alguns dos objetivos principais do Mercosul: zona de livre comércio com liberação de mercadorias, tarifa externa comum, TEC, que é o imposto único para produtos que entram nos países membros, e união aduaneira, que completa a TEC. O lema oficial do Mercosul é Nosso Norte é o Sul, e a sua bandeira branca traz estampada em azul a constelação do Cruzeiro do Sul, visto que esta constelação só pode ser vista do hemisfério sul. Quais são os países participantes do Mercosul? Os países participantes devem ser distinguidos em 3 grupos: países membros, que são os países que fundaram o Mercosul, ou aqueles que ingressaram após a criação do bloco. São eles Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que inclusive está suspensa desde 2016. Países associados são os países que assinaram tratados de livre comércio com o Mercosul a fim de estimular suas economias e trocas comerciais, mas não possuem as mesmas vantagens que os membros, como a TEC. Nesse grupo, enquadra-se a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Países observadores são os países que apenas observam as reuniões, participam de eventos para ver o andamento das negociações, mas não possuem direitos a veto, ou seja, de opinar em alguma cláusula, que são o México, a Nova Zelândia. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico foi fundada em 1989 na Austrália, cujo principal objetivo é a criação de uma área de livre comércio entre os países membros e Hong Kong. Um dos principais objetivos da APEC é a redução das tarifas e outras barreiras comerciais em toda a região Ásia-Pacífico, proporcionando eficientes economias nacionais e aumentando as exportações. Atualmente, é composto por 21 países banhados pelo Oceano Pacífico,
possuindo entre seus participantes um acordo de livre comércio que entrou em vigor em 2010 para os países desenvolvidos do bloco e entrará em vigor a partir de 2020 para os países em desenvolvimento do bloco. Fazem parte desse bloco econômico os seguintes países: os Estados Unidos, Japão, China, Rússia, Peru, Formosa, também conhecida como Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, região administrativa especial da China, Singapura, Vietnã, Malásia, Tailândia, Brunei, Indonésia, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México e Chile. Esse bloco, ele, como a gente já falou, ele tem o objetivo de promover o crescimento econômico conjunto de seus países membros. Para isso, o grupo pratica a redução das taxas e barreiras alfandegárias, além do crescimento econômico, a redução ou mesmo a extinção dessas taxas, facilita as exportações e importações de produtos para os países membros. A APEC possui 3 pilares básicos de atuação. São eles: cooperação econômica técnica, a liberação comercial de investimentos e a facilitação de negócios entre os membros do bloco. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Seu principal objetivo é estabelecer a paz e a segurança da região. Através da integração desses países, pretende-se alcançar o desenvolvimento econômico, desenvolver políticas comuns, proporcionar a consolidação dos laços históricos, sociais e culturais entre os povos da região. E que países que eu estou me referindo? Quando a gente fala de África Austral, a gente está se referindo aos países localizados na porção sul desse continente, ok? Então, vamos lá. Resumindo os objetivos, né, de uma forma mais clara, os objetivos principais dessa comunidade é incentivar o desenvolvimento econômico dos países africanos, resultando assim na melhoria da qualidade de vida de sua população. O objetivo é também promover a paz e a estabilidade política, social e econômica da região e combater o avanço do vírus HIV. E a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Essa associação surgiu de um acordo entre Singapura, Indonésia, Filipinas, Malásia e Tailândia para assegurar o desenvolvimento econômico e a estabilidade política da região. Seus principais objetivos são acelerar o crescimento econômico, o progresso social e o desenvolvimento cultural na região, além de promover a paz e a estabilidade através do respeito e justiça entre os países integrantes. Então, aqui nós findamos esse capítulo, né? Chegamos ao fim desse capítulo. Para vocês fazerem as atividades do livro da página 250 a 252. Eu agradeço a atenção de vocês e até breve.